Minha amiga, se você anda entediada, vem comigo que eu vou dar pra você 4 dicas do que escutar e também ver pra mandar esse tédio pra bem longe e se divertir um pouquinho. Vem comigo! Então vamos lá, eu decidi colocar, na verdade, 2 dicas de reality shows que saíam um pouco desse formato filme, série, até porque já dei várias dicas sobre isso, né, antes, tanto no blog quanto aqui no canal, lá no nosso Insta, que é @coisasdediva. Se você não segue, aproveita para seguir. E tem mais 2 dicas também de podcasts, que é um assunto que eu falo um pouco por aqui, mas que é também uma fonte aí de entretenimento, de diversão que eu tenho no meu dia a dia. Minha primeira indicação é o reality show Dating Around, que aqui no Brasil se chama O Crush Perfeito. Eu amei. Vou explicar um pouquinho pra você a dinâmica, né, de como é que funciona. A cada episódio, um solteiro ou uma solteira saem em 5 dates diferentes, né, com pessoas diferentes, e no final acaba mostrando ali aquelas pessoas com quem a pessoa se deu melhor, aqueles dates que não funcionaram tão bem. Então o processo todo é dividido da seguinte forma: a pessoa toma uns drinks no começo, faz tipo um esquenta, aí janta e depois, se quiser dar aquela esticada, faz um after ali. E sempre em restaurantes, em lugares diferentes, né? Tanto na versão norte-americana quanto na versão brasileira. Inclusive a versão brasileira se passa aqui em São Paulo. Então foi muito legal para ir vendo e já anotando umas dicas de lugares legais, assim, pra quando passar a pandemia, né, de repente fazer uns dates bons. Inclusive eu vou falar pra você, minha amiga, é gatilho o negócio, porque pra quem está na secura desde março do ano passado, dá umas saudades, um quentinho no coração de lembrar dessa coisa da sedução, né? De conhecer alguém, como é gostoso isso, né? Eu adoro essas coisas, assim, tipo, sempre me diverti muito em primeiros dates. Mas enfim, tem um formato também muito interessante, não é aquela coisa assim que a pessoa fala pra câmera, dá seu depoimento, por exemplo. É tudo filmado assim meio de longe, como se fosse mesmo o desenrolar natural das coisas, né? Sem necessariamente a pessoa contar o que tá sentindo, sem ela cobrir ali, né, aquelas imagens com a situação em si. Então eu achei isso muito legal. E é bem massa, porque eles fazem parecer que os 5 dates aconteceram todos na mesma noite. Então a pessoa usa uma roupa igual, claro que foi filmado, né, em dias diferentes, mas fica parecendo ali que rolou tudo ao mesmo tempo. E eles fazem um corte, uma edição que deixa isso muito massa, assim. Então eu achei muito bem feito. Gostei muito de ver, né, tipo, esses lugares legais, tanto nos Estados Unidos quanto aqui em São Paulo. E enfim, fica aí a indicação, se você quiser dar aquela fugida da realidade, de pensar, nossa, um dia, quem sabe, né, a gente vai poder voltar a ver uns caras ou umas meninas legais por aí, né, e conhecer gente nova. Enfim, fica aí essa indicação, espero que você goste. Minha segunda dica também é de reality show. Na verdade, quando eu fui pesquisar um pouco mais a respeito, eu vi que era uma série documental, mas enfim, né, tá ali uma coisinha muito perto da outra, que se chama Singapore Social. Difícil falar isso, Singapore Social. Que é basicamente o quê? Um reality que acompanha um grupo de amigos na faixa lá dos seus 20 e tantos anos, que vivem, moram, enfim, fazem a sua vida em Singapura, né, como o nome já diz. É claro que é um recorte extremamente privilegiado de pessoas com dinheiro, né, assim, ou com uma situação de vida um pouco melhor, tipo classe média alta e tal. Mas eu achei interessante porque, primeiro, mostra muito da cidade, e era um lugar que eu confesso que eu não conhecia, assim, não tinha tanta informação mesmo a respeito, né, acho que tirando algumas coisas que eu assisti, tipo, em filme e tal, inclusive tem aquele, né, Crazy Rich Asians, né, que se passa lá, mas era de pessoas mais ricas ainda. Enfim, eu não tinha muito essa referência, né? Então Singapura é um lugar que passou por muitas coisas, né? Teve uma certa colonização britânica, teve umas situações também de guerrilhas internas, enfim, pode ser que eu esteja falando uma besteira, mas pelo que eu me lembro da história é isso, assim. Então foi um lugar que passou por muita coisa até ter a sua independência, digamos assim. E por isso também é um caldeirão cultural, né? Tem nesse grupo de amigos pessoas do Sudeste Asiático, tem pessoas da Índia, tem pessoas chinesas, enfim. Então eu achei isso muito legal, assim, mostra um pouco dessa diversidade e também dessa relação que elas têm com a cidade, que é muito bonita, fiquei com muita vontade de morar lá. Claro que eles devem ter mostrado só a parte boa, mas achei, assim, sensacional o lugar. E é baseado, assim, nessas relações, né, dos amigos entre si,
com os seus relacionamentos amorosos, com a questão do trabalho, da família. Então mostra muito essa questão cultural também, especialmente vinda das famílias chinesas, das famílias indianas, a respeito do que os filhos têm que ser ou fazer. Então eu achei isso muito legal, assim, essa quebra de paradigma, né, que esse pessoal tá dando nessa coisa tradicional e tal, que é colocada pra eles. De todo modo, assim, né, é bobinha, não é uma série, assim, super, né, densa e, enfim, que traga, assim, grandes revelações sobre a vida, mas é um bom distrativo, digamos assim, é um jeito de passatempo mesmo, e também de ver lugares legais e entender um pouco mais desse comportamento do jovem em outro lugar do mundo, né, que não é aqui na nossa cultura ocidental. Então fica aí a indicação do Singapore Social para você. Agora, indo para as dicas de podcast, vou falar de um que eu simplesmente amo, que eu fiquei viciada no passado, gostei muito e maratonei basicamente todos os episódios e fico assim ansiosa para que venha quarta-feira e eu possa escutar um episódio novo, que é o Calcinha Larga. Se você não conhece, esse é um podcast que foi encabeçado, né, pela escritora Tati Bernardi. E aí ela chamou a Ká Frender, né, Camila Frender, que também é escritora, roteirista, para participar junto. E chamou também a Ellen Ramos. Se você não conhece, talvez você possa saber que ela é ou era a Real Mother, né, que fazia uma série de vídeos pro YouTube, acho que teve até um programa no GNT sobre essa coisa da maternidade real. E aí fica parecendo, meu Deus, o que você foi fazer, né, escutando isso, enfim, você não é mãe e tal. Mas assim, maternidade é um assunto que eu acho interessante, gostei de ver ele sob a perspectiva também de 3 mulheres um pouco mais, enfim, próximas do meu tipo de pensamento, da liberdade de cabeça que eu tenho, né, sem ser aquela coisa também super tradicional. E a primeira temporada só é sobre maternidade, então na verdade depois elas fazem uma segunda temporada sobre relacionamentos, que na verdade fala muito de sexo, eu adorei. E a terceira temporada, que é a atual, fala sobre amizades. E eu dou muita risada, porque elas são muito engraçadas, elas são muito pra frente, elas têm uma cabeça muito aberta. E mesmo assim, na parte de maternidade, nas coisas que, enfim, eu nunca vivi, não foram vivências minhas porque eu não sou mãe, foi um bom, assim, preparatório, caso um dia eu seja, né? E, enfim, acho que eu consigo ter mais empatia, me colocar mais no lugar também dessas mulheres, assim, um pouco mais de entendimento daquilo que elas passam. Então vale super a pena, assim, se você quer dar umas risadas, ver um programa, aliás, ouvir um programa bem descontraído, bem tranquilo, talvez o Calcinha Larga seja pra você. Ele tá disponível exclusivamente no Spotify, e é lá onde eu ouço, e é assim, maravilhoso, tipo, dá pra você escutar enquanto você faz outra coisa, tipo, lava a louça, limpa a casa, enfim. Acho que pode ser um programinha divertido aí. E para fechar, eu tenho a minha quarta dica também de podcast, que é o Não Inviabilize. Esse eu conheci há pouco tempo, eu acho que foi no finzinho do ano passado, mas ele já existe há um bom tempo, tanto que tem muito episódio. Se você conhecer ele agora e for lá dar uma olhada, vai ver que não falta casos e causos narrados pela Déia Freitas. Então a Déia, na verdade, sempre recebeu muita história via Twitter e sempre foi muito interessada em contar essas histórias, né? Passar isso adiante. E aí ela seleciona histórias, troca os nomes, os lugares, as profissões, para que os personagens não sejam lá identificados e conta isso, né? De um jeito muito legal. Eu gosto bastante porque eu curto ouvir histórias, tem histórias de amor que são bem emocionantes, bem bonitas, mas também tem umas histórias cabeludas, difíceis, que fazem parte de um quadro que ela tem que se chama Picolé de Limão, então assim, é tipo traição, gente que passa outro pra trás, um pouco de ingenuidade de alguns, e enfim, é aquela coisa bem emaranhada, assim, e nem sempre tem final feliz. Aliás, nem as histórias de amor sempre tem final feliz, né? Mas são histórias, recortes da vida real, né? Contos, casos, que são muito interessantes de ser escutados, eu pelo menos gosto bastante. E são episódios bem curtinhos, tipo, alguns têm, né, histórias mais longas, tipo de meia hora, mas a maior parte é curta, então tipo 10, 15 minutinhos. Acho que é um jeito de se distrair um pouco também no dia a dia, né, colocar a cabeça em outro lugar. E aí, esse podcast está disponível nas principais plataformas, não é exclusivo do Spotify, mas no Spotify é o lugar onde eu ouço. E ela faz um trabalho muito legal, assim.
Eu me divirto bastante toda vez que eu escuto, claro que com respeito, né? Porque as pessoas, coitadas, passam por coisas às vezes muito difíceis, mas ao mesmo tempo você fica pensando, cara, é bom ficar esperta na vida que pelo menos assim, já tô ligada, não vou cair nesse mesmo erro, por exemplo. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se curtiu, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e me conta aqui embaixo se você tem dicas também de podcasts ou de reality shows, séries, filmes que sejam perfeitas para desentediar o dia a dia. Um beijo e até a próxima!